E aí, meu time? Nesse vídeo, ainda na parte de estatística descritiva, eu vou descrever mais dois métodos que a gente pode usar para organizar os dados de uma amostra. O primeiro método é o gráfico de pontos, e eu vou explicar por meio de um exemplo. Os transdutores de temperatura de um determinado tipo são enviados em lotes de 50. Uma amostra de 60 lotes foi selecionada e o número de transdutores fora das especificações em cada lote foi determinado, resultando nos dados a seguir. Então, tenho aqui uma tabela de dados. Então, como que eu vou construir um gráfico de pontos a partir desse conjunto de dados? Primeira coisa, meus dados são numéricos, certo? Então, eu vou dispor esses dados aqui. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, ordem crescente, decrescente, tanto faz. O importante é que, como eles são dados numéricos, é importante que eles estejam numa certa ordem, certo? Respeitando a ordem dos números. E para cada dado na minha amostra, eu vou colocar um ponto, uma bolinha, na linha do número correspondente. Então, ali eu tenho 2, 1, 2, 4, 0, 1, 3 e assim por diante. Então, esse aqui é o gráfico de pontos correspondente à nossa amostra. Observe que eu poderia ter colocado os números assim e os pontos assim. Tipo, a posição do gráfico não importa. O importante é a disposição, certo? Ou ter colocado assim. Esse tipo de gráfico também dá informação sobre localização. A gente sabe que nossos dados estão entre 0 e 8. Dá informação sobre dispersão, se nossos dados estão acumulados ou se eles estão espalhados. Dá informação sobre valores extremos, se tem algum valor que está longe de onde os dados estão acumulados, e a presença de lacunas, certo? Se tiver alguma lacuna nos dados, o gráfico vai indicar. O gráfico de pontos ele vai ser a melhor opção quando o número de dados for relativamente pequeno, porque para cada dado eu vou ter que adicionar um ponto, e quando eu tiver relativamente poucos valores distintos, certo? Porque a ideia ele vai mostrar ali a frequência de cada dado, certo? Se eu tiver muitos valores distintos e tiver só um de cada, o gráfico de pontos não vai me indicar nada. Antes de explicar o próximo método, que é o histograma, eu vou fazer uma discussão sobre o que a gente entende por frequência. A frequência absoluta de um dado é simplesmente o número de vezes que o dado aparece, certo? Na amostra. E a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados. Então, eu vou contar quantas vezes o dado aparece na minha amostra e dividir isso pelo número total de dados. O resultado é a frequência relativa do dado. E qualquer coisa que associa cada dado à sua frequência, seja ela absoluta ou relativa, é o que eu chamo de uma distribuição de frequência. O histograma é um gráfico formado por retângulos. Cada retângulo está associado a um dado ou uma classe de dados, de forma que a frequência desse dado ou classe é representada no gráfico pela área do retângulo. Quando eu estiver trabalhando com dados discretos, cada tipo de dado vai estar associado a um retângulo. Esses retângulos têm que ter uma largura fixa e a altura igual à frequência do respectivo dado. Agora, quando meu conjunto de dados é contínuo, eu preciso dividir esses dados em intervalos de classe. Pode ser que eu divida meus dados em intervalos de mesma largura, e nesse caso, assim como no caso discreto, os retângulos devem ter uma largura fixa e a altura igual à frequência da classe. E às vezes pode ser mais vantajoso dividir os dados em classes de largura variável. Nesse caso, eu tenho que manter a área dos retângulos igual à frequência da respectiva classe.
A gente sabe que a área do retângulo é a altura vezes a largura. Então, a altura do retângulo vai ser dada pela frequência da classe dividido pela largura. Então, vamos fazer um exemplo. O número de partículas de contaminação de uma pastilha de silício antes de certo processo de limpeza foi determinado para cada pastilha em uma amostra de tamanho 100, resultando nas frequências a seguir. Então, isso que a gente tem aqui é uma distribuição de frequências, certo? Então, usando essa distribuição de frequências, a gente vai construir um histograma. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, observe que nossos dados são discretos. Foi tomada uma amostra de 100 pastilhas. Em cada pastilha, eu contei quantas partículas de contaminação tinha naquela pastilha. E aí, para cada possibilidade do número de partículas, eu contei quantas daquelas pastilhas tinham aquele número de partículas. Então, por exemplo, em apenas uma das pastilhas não tinha nenhuma partícula de contaminação. Em duas delas tinha uma partícula. Em 3 tinha 2. Em 12 tinha 3 e assim por diante. Então, primeiramente eu vou dispor meus dados na escala horizontal e vou colocar a frequência na escala vertical. E aí, acima de cada dado, eu vou desenhar um retângulo com a altura, todos eles com a mesma largura e com a altura igual à frequência do respectivo dado. Então, esse é o histograma associado ao nosso conjunto de dados. Observe que ele dá o mesmo tipo de informação que os outros diagramas. Ele dá informações sobre localização, sobre dispersão, se os dados estão acumulados ou dispersos. Podem aparecer nele também informações a respeito de valores extremos e de lacunas. A vantagem do histograma em relação aos outros métodos é que ele pode ser facilmente construído para conjuntos grandes de dados. O mais importante no caso do histograma vai ser a frequência relativa. Se eu tiver dados com frequência relativa muito alta e outros com frequência muito baixa, fica difícil representar esses dados no mesmo histograma, porque eu vou ter um retângulo muito grande e um muito pequeno. Então vamos para esse segundo exemplo. O índice de céu claro foi determinado para o céu de Bagdá, compreendendo cada um dos 365 dias de um ano. A tabela a seguir fornece os resultados. Observe que o índice de céu claro é uma variável contínua. Ele na tabela, os possíveis índices estão divididos em intervalos de classe. E esses intervalos não têm a mesma largura. Por exemplo, o primeiro intervalo, de 0,15 a 0,25, tem largura 10, enquanto o último intervalo, que é 0,70 a 0,75, tem largura 5. Para fazer o histograma associado a esses dados, eu acho que vai ser mais fácil se a gente calcular a frequência relativa de cada classe. Como eu tenho um total de 365 dados, para calcular a frequência relativa eu só preciso dividir cada um daquelas frequências absolutas ali por 365. Então, esses números aqui foram obtidos da seguinte forma. Eu peguei a frequência absoluta, dividi pela frequência relativa, multipliquei esse número por 100 e arredondei para o inteiro mais próximo. Primeiramente, o que eu vou fazer é colocar o índice de céu claro na escala horizontal com as respectivas divisões de classe. E agora eu vou desenhar acima de cada classe um retângulo, de forma que a área desse retângulo corresponda à frequência dessa classe. Então, como que eu vou calcular a altura da primeira classe? Vou pegar a frequência e dividir pela largura da classe. Eu vou usar cada risquinho desse aqui como 20 unidades. Então, vou ali desenhar um retângulo de altura 20 aqui.
A altura do retângulo da segunda classe vai ser a frequência da segunda classe dividido pela largura. A altura da quarta classe, que é aqui 0,50, 0,55, vai ser... Então eu vou desenhar acima dessa classe um retângulo de altura 220, lembrando que cada risquinho desse aqui corresponde a 20 unidades. E assim por diante. Então esse aqui é o histograma correspondente a esses dados. Observe, por exemplo, que essa classe aqui, ela tem mais dados que essa classe. E a princípio a gente poderia pensar que ela deveria ter uma altura maior, mas na verdade ela tem uma área maior que essa. E a altura é menor, porque ela é uma classe mais larga. Por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre como a gente pode medir a localização e a dispersão de um conjunto de dados. Até a próxima!